Bem, obrigada, Daniele. Olha, então a Boa noite. Jaqueline aqui também. Boa noite, Jaque. Meninas, antes de eu iniciar, eu gostaria que vocês se apresentassem. Qual é a ala de vocês? O nome eu tô lendo, né? Mas qual é a ala de vocês? Eu, Daniele, sou da ala Marajoara, Estaca Belém. Muito bom. Stephanie, deixa eu ver se ela. Boa noite. Boa Noite. noite. Eu sou da ala satélite e eu me chamo Stephanie, tenho 27 anos e sou membro da igreja já tem quase 5 anos. Bem-vinda, Stephanie. Jaqueline, Boa noite, eu sou a Jaqueline, eu sou da ala Providência e Destaque Cidade Nova. bem-vinda, Jaque. Muito bem, então a gente tem Estacabelê, Coraci e Cidade Nova. Deixa eu voltar aqui rapidinho, sair do hino. Sejam bem-vindas, Stephanie, Daniela e Jaqueline, e eu queria iniciar aqui o nosso curso de hoje, deixa eu só botar aqui, fazendo uma pergunta para vocês, né? Vocês viram aí o título do curso, que é Jesus Cristo e as Mulheres nas Escrituras, e eu queria ouvir de qual tema vocês acham que nós vamos tratar durante esse semestre? Qual é o objetivo desse curso? O que que vocês acham? Por que que esse curso também chamou a atenção de vocês, né? O curso chamou minha atenção porque eu gosto muito das histórias das mulheres das escrituras. Mas a primeira pergunta assim que você fez, eu não sei, eu tô com muitas expectativas boas, mas eu não sei assim por quê que. Excelente, né, Daniela? O bom é saber que tu tá começando com uma alta expectativa. E ele Sim, te chama atenção porque são histórias conhecidas e que às vezes a gente tem curiosidade de explorar mais essas histórias. Ótimo. Alguém sim. mais? Por que que esse curso chamou a atenção de vocês? Qual é a expectativa que você tem de passar aí essa uma horinha semanalmente falando desse curso? Eu acho que as mulheres elas têm um papel muito importante, né, nas escrituras e na história da igreja também. Então, eu quando eu vi, né, o anúncio do curso, eu me interessei porque é uma forma de fortalecer meu testemunho. E em pensar também sobre a força dessas mulheres e o quanto nós podemos ser, né? Essas mulheres fortes também. Obrigada, Jaque. E isso que vocês falaram me faz refletir também sobre o nome, né, do curso. Então, podia ser um curso escrito assim, Mulheres das Escrituras. E aí nós íamos aprender sobre as histórias das mulheres e podia ser só esse nome, né? Mas tem um nome que antecede o Mulheres das Escrituras, que é o de Jesus Cristo. E para mim, pessoalmente falando, quando eu comecei a estudar o curso, ele fortalece que o objetivo aqui é que cada uma de nós possamos fortalecer o relacionamento com Jesus Cristo. Então, qual é o relacionamento de Jesus Cristo conosco, que somos mulheres? É uma expectativa que eu gostaria também que vocês pudessem ter e pensar como que esse curso vai me ajudar a fortalecer o meu relacionamento com Jesus Cristo. E o objetivo desse curso, que foi uma pergunta até que a Daniele falou, minha expectativa eu sei, o objetivo eu não sei, né? Estou aqui para ver qual é o objetivo do curso. E o objetivo desse curso é que com as histórias das mulheres, que vocês citaram até que tem admiração, essas mulheres das escrituras,
com a história delas, as experiências delas, nós vamos conseguir verificar atributos e comportamentos e aprender com as experiências desafiadoras que essas mulheres vivenciaram, né? Nas obras padrão, né? Tanto no livro de Mórmon quanto na Bíblia, o que atributos eu encontro dessas mulheres, que comportamentos elas tiveram diante de desafios e como que foi o relacionamento delas nessas situações com o próprio Salvador Jesus Cristo. E o objetivo do curso é exatamente esse, que nós possamos aprender com elas e aplicar a nossa própria vida. Esse curso, ele é dividido em 14 semanas, tá? Então, hoje nós vamos ter a primeira semana que vai falar sobre a influência de mulheres justas. E também nós vamos falar da nossa primeira mulher da escritura, que é a Eva. Então, hoje essa vai ser nossa aula, mas nas próximas semanas vocês já vão estar mais preparadas para falar de outras mulheres. E semanalmente vocês serão convidadas a fazer uma leitura prévia sobre essas outras mulheres. Então, como vocês podem ver aí no cronograma, é, são mulheres de várias obras padrão, né? Lá no finalzinho fala um pouco das mães dos guerreiros de Elamã, também tem Doutrina e Convênios, que fala de Lucy Mack e M. Smith, e são mulheres que não é tão popularmente conhecida, né, porque não estão na Bíblia, mas são de igual importância e que trazem muito aprendizado. E por fim, lá no finalzinho, nós vamos ter uma aula geral sobre o sacerdócio e como que ele se relaciona com as mulheres, tá? Quando vocês olham esse cronograma, qual o sentimento que vocês têm? Tem vontade ainda de continuar no curso? Sim, com certeza. Hum, desperta até, né, Daniela, um pouco mais de curiosidade. Com Então, certeza. meninas, meu convite para vocês é que nós possamos, eu junto com a Stephanie, com a Daniela, com a Jaqueline, que vocês possam convidar outras pessoas, né? Não é um curso só para mulheres aqui, né? Mas que vocês possam convidar outras pessoas para que essas pessoas também tenham as experiências e aprendam conosco aqui o que aplicar diante dessas histórias aí, dessas mulheres que foram muito exemplares para nós, tá bom? Fica o meu convite para vocês. E eu vou iniciar pedindo para nós lermos uma escritura que fica lá em Moisés, no capítulo 1, do versículo 3 ao 8. Eu vou pedir para a Jaqueline ler essa escritura, e enquanto a Jaqueline lê, pensem na seguinte pergunta: quais são as características do Salvador, de acordo com essa escritura, e quais foram os títulos que ele usou para se descrever, tá? Jaque, pode ler para nós? Faça assim. E Deus falou a Moisés, dizendo: Eis que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, e infinito é meu nome, pois eu sou sem princípio de dias ou fim de anos, e não é isso infinito? E eis que tu és meu filho, portanto, olha e mostrar-te-eis as obras de minhas mãos, mas não todas, porque minhas obras não têm fim, nem tampouco minhas palavras, porque jamais cessam. Portanto, nenhum homem pode contemplar todas as obras minhas sem contemplar toda a minha glória, e nenhum homem pode contemplar toda a minha glória e depois permanecer na carne sobre a terra. E tenho uma obra para ti, Moisés, meu filho, e tu és a semelhança de meu unigênito, e meu unigênito é e será o Salvador, pois ele é cheio de graça e verdade. Mas não há outro Deus além de mim, e todas as coisas estão presentes comigo, pois eu as conheço todas. E agora eis que te mostro isto, Moisés, meu filho, pois estás no mundo, e agora eu mostro a ti. E aconteceu que Moisés olhou e viu o mundo, no qual ele fora criado,
E Moisés viu o mundo e seus confins, e todos os filhos dos homens que existem e que foram criados, e maravilhou-se e assombrou-se muito com isso. Obrigada, Jaque. Que características nós encontramos aí sobre o Senhor? Que características nós temos aí? Infinito. Eu encontrei uma, infinito. Infinito, boa. Infinito. Tem uma do ladinho do infinito que é o Todo-Poderoso, né? Também. Uhum, sim. Que características, títulos, né? Esses são títulos e características. Aí com a experiência de Moisés, né? Ele estava conversando com Moisés. Que características na fala dele com Moisés vocês percebem sobre ele mesmo? Que ele é pai de Moisés, que é o E ele Salvador. é Salvador, né? Salvador. Ele é cheio de graça e verdade. Ele é cheio de graça, verdade. E ele parece dono, né? Não tem, não dá na fala dele aí nos versículos, principalmente no 6, no 7, no 8, ele fala sobre criação. Então eu percebo também que aí ele se mostra muito dono, criador, cuidadoso, preocupado, uma pessoa que se importa, né? Vocês concordam comigo? Sim, Muito bem. E aqui, é, quem que estava falando com Moisés, meninas? o Pai Celestial. Hum, muito bem. E ele testifica de um outro ser, né? Uhum, o Filho. O filho, muito bem. Isso é muito importante para a gente seguir aqui para nossa aula. Daniele, tu pode ler, por favor, Sim, claro. a citação do presidente Macron? Ah, ok. A pessoa que falou com Moisés foi Jesus Cristo, pré-mortal, que é Jeová, o Deus do Velho Testamento, sendo um com o Pai Celestial. Jesus às vezes fala como se fosse Deus, o Pai. A isso se dá o nome de investidura divina, por meio da qual Cristo é investido com autoridade para falar em nome e em favor do Pai. O presidente Joseph Fielding Smith escreveu: Desde a queda, toda a revelação tem sido perfeita por meio de Jesus Cristo, que é o Jeová do Velho Testamento. Ele é o Deus de Israel, o Santo de Israel, aquele que livrou Israel da escravidão no Egito e que deu e cumpriu a lei mosaica. A partir da queda, o Pai nunca tratou direta e pessoalmente com o homem, e nunca se mostrou, exceto para apresentar e prestar testemunho do Filho. Ó, e aí, Daniele, de acordo com essa citação, quem foi que falou com Moisés? Aqui fala que foi Jesus Cristo pré-mortal, né? Então eu fiquei agora, te confesso que eu fiquei agora um pouco confusa. Quem realmente falou com ele? Muito bem, então por isso que é confuso, Aham. mas quando a gente aprende, né, isso que o presidente Macron que trouxe, de que por mais que às vezes pareça que é Deus, quem tem investidura divina, né, autorização para vir falar com os filhos, é Jesus Cristo. Então, Ok. quem falou com Moisés foi Jesus Cristo, né? Por mais que ali nas palavras se fale Deus, esse posicionamento como se fosse Deus, ele mostra a unidade que eles têm em propósito e a autoridade que o próprio Jesus Cristo tem de agir em nome do Pai, que é o que a citação traz. Então, gravem isso bem aqui, né? Quem dialoga, quem tem um relacionamento direto e mais próximo para transmitir e falar em nome do Pai Celestial é Jesus Cristo, tá bom? Certo. Vamos ler uma escritura que fica lá em Moisés 1:39.
uma escritura bem clássica. Eu vou pedir para a Daniele ler para nós, por favor, Daniele. Certo. 39. Isso. Pois eis que. Ah, tá. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar efeito a imortalidade e vida eterna ao homem. Para vocês, Stephanie, Daniele, Jaqueline, o que significa essa escritura? Como que ela se relaciona com o trabalho que Jesus Cristo tem feito com os filhos de Deus, né? Então, por exemplo, nós vimos que ele sempre está aqui presente, transmitindo a vontade do Pai Celestial. Por que que ele executa todo esse trabalho de acordo com essa escritura? Alguém tem uma ideia? Por que que ele executa todo esse trabalho de acordo com essa escritura? Eu Eu acredito que vou o chutar. objetivo, Pode falar. eu acredito que o objetivo dele é exatamente esse, de nós termos a vida eterna, né? E o que isso significa para vocês? O que que muda na vida de vocês saber que Jesus Cristo pessoalmente tem tratado desse assunto, levar a imortalidade e vida eterna para as pessoas? O que isso significa? O que isso muda para você pessoalmente? Ou não muda nada? Mu- Muda que a gente acreditar que não é só essa vida que a gente vai ter uma pós-vida, né? Uma vida eterna, que muda as concepções que a gente tinha, né? Antes da gente conhecer a igreja. Excelente, Stephanie. Então, algumas concepções de que é, é só aqui, né, nessa vida, as experiências são por aqui, para por aqui, essas concepções são derrubadas, né? Eu, particularmente, quando eu olho essa escritura, quando eu leio e penso assim, poxa, Jesus Cristo tem trabalhado pessoalmente com os profetas, né? Tem se aproximado da humanidade para cumprir isso que está nessa escritura. Eu tento colocar de uma maneira mais prática, né? Então, o que significa levar efeito à imortalidade? Significa que nós não vamos ter fim, né? Então, isso veio gratuitamente para todo mundo, independente da qualidade de nossas obras, se elas são boas ou mais, todo mundo vai ser imortal. E vida eterna, quando nós olhamos nas Escrituras, se vocês forem pesquisar lá o significado de vida eterna, parece, as pessoas podem pensar, poxa, não é a mesma coisa que imortalidade, né? Viver sem fim? Não, não é. A vida eterna é morar com Deus. Então, quando eu, quando eu percebo que Jesus Cristo tem trabalhado pessoalmente para que eu possa, para o meu corpo, né, meu corpo e meu espírito viver eternamente, mas não de qualquer jeito viver junto com Deus, eu sinto um sentimento de muita gratidão por ele, né? E isso me aproxima dele. E eu gostaria que vocês refletissem nisso, né? Jesus Cristo falando das mulheres, né? Ele tem o objetivo de fazer as mulheres voltarem a viver novamente com Deus, Pai Celestial. E ele tem autorização para vir orientar, ensinar, e pessoalmente na vida de vocês, ele vai poder orientá-las e ensiná-las naquilo que vocês precisam para alcançar esse objetivo que ele diz aí, que o único objetivo dele é que nós possamos voltar a viver com Deus. E voltando aqui na nossa, no nosso slide, né? Com esse contexto, né, de que nós temos uma pessoa que se importa muito conosco, como mulheres, que é Jesus Cristo. Pensando nisso, quais mulheres que vocês consideram justas
e que elas têm exercido uma influência espiritual em vários contextos, assim. Pode ser uma mulher das escrituras, mas eu sugiro que vocês pensem em mulheres mais próximas de vocês. Que mulheres justas têm exercido influência espiritual em vários contextos da vida de vocês ou de pessoas que vocês conhecem, né? A minha mãe. A sua mãe, Daniele, por quê? É. A minha mãe, ela era muito trabalhadora, né? Quando penso nela, eu penso em uma mulher de força no trabalho. E eu achava ela uma mulher justa. Tudo bem, uma mulher que trabalha, né? Justa. Muito. Muito bem, são atributos de influência espiritual, realmente. Quem Uhum. mais? É engraçado que no Dia das Mães eu discursei sobre alguns apóstolos falando sobre a influência que a mãe deles tiveram, né, sobre a vida deles. E eu achei muito bom que eu me identifiquei com alguns, né, onde ele falava que a mãe dele foi uma líder amável, que ela nutriu o amor dele pelas escrituras, né? E o quanto isso é importante na nossa vida, a força, né, que nós temos de mulheres fortes. Então, eu também tenho essa influência muito grande da minha mãe. Eu me lembro o quanto ela se dedicava, né, à nossa família para que a gente pudesse aprender mais sobre as escrituras. Então, quando a gente não ia à igreja, a gente estudava em casa, sabe? Então, eu sou muito grata para minha mãe por ter nutrido, né, esse amor por Jesus Cristo. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Daniela e Jaqueline. E é fato, né, com a experiência que vocês têm compartilhado, que existem mulheres justas e que essas mulheres justas, elas influenciam. Elas são grandes influenciadoras em vários contextos, seja no âmbito familiar, seja no âmbito do trabalho, seja na comunidade. Essa influência delas alcançam vários contextos. É, Stephanie, você pode ler essa citação, por favor? Posso. Toda mulher tem dentro de si o poder de influenciar para o bem além da própria vida. Como nossas palavras e ações ultrapassam as fronteiras da nossa casa e afetam outros ambientes. Obrigada, Stephanie. Quem falou isso foi o presidente Russell M. Nelson. Essa foi uma fala dele, do nosso profeta. Como que vocês acham, sabendo que o que ele está falando é uma verdade, que o próprio Pai Celestial revelou a ele e que é, é inquestionável, né? É uma verdade. Não tem, por mais que a gente tem que fazer o exercício de acreditar às vezes nisso como mulher, mas lendo essa citação, Travou para vocês também? Travou. Vamos, Sim, travou. vamos esperar um pouquinho aí que ela já volta. como que isso acontece na prática? Assim, eu fazendo uma reflexão, né? Primeiro sobre a colocação lá. Toda mulher tem dentro de si o poder de influenciar para o bem além da própria vida. Aí eu destaquei aí a palavrinha bem.
né? E como nossas palavras essas ultrapassam fronteiras da nossa casa e afetam outros ambientes. Assim, eu vejo que ele pede um cuidado, né, nosso, para que a gente possa estar escolhendo o bem, né? Porque nós temos um poder, né, de ajudar as outras pessoas e a gente deve propagar sempre boas ações, né, boas palavras, carinho, sentimento, né, gestos de amor, porque faz uma diferença, né, na vida da pessoa. Às vezes a pessoa não está nem esperando, ou então ela está realmente precisando, né, de algo, de um gesto. E aí isso é muito bom. Então, que a gente possa sempre escolher o bem, né, para poder estar fazendo a diferença aí nos ambientes. Boa, Daniele. Já sabemos que a gente vai influenciar, né? Então, primeiro escolher que tipo de influência. O bem, né? Mais alguém? Isso. Então, vamos passar. Quer falar, Jaqueline? Pode falar. Eu ia falar é, sobre, por exemplo, a influência que nós temos dentro do nosso chamado na igreja, é, fazendo, né, por exemplo, ensinando. Então, eu sou da organização das moças, por exemplo. Então, se eu for uma boa influência, se eu realmente fazer o meu serviço com amor, né, com dedicação, com certeza essas moças elas vão levar, né, bons exemplos. Então, assim como a nossa vida dentro da igreja, fora dela também é importante. No trabalho, é, se você for mãe, se dedicando, né, ao seu filho, sendo uma boa esposa. Então, em todos os ambientes, se a gente realmente se dedicar, for uma boa pessoa, a gente vai levar esse legado, né, para outras gerações também. Excelente, Jaqueline. E falando em gerações, o presidente Nelson fala que as nossas mães, as nossas avós, e ultrapassando, né, o âmbito da família, professoras e líderes são modelos de virtude. E muito vinculado ao que você falou, né? Você é uma líder das moças, um modelo de virtude para a juventude, para moldar, para ajudar essas moças a mudar caráter e ter alicerces de fé. Então, como que vocês se sentem, né? Falando aí em especial para Daniele, para Jaqueline e para Stephanie, como que vocês se sentem sabendo que vocês têm toda essa influência e podem ser modelos para ajudar a formar caráter de pessoas e formar alicerces de fé, né? Qual é o sentimento que vocês têm como mulheres por saber isso? Eu tenho um sentimento de muita gratidão, né? Muita gratidão ao Pai Celestial e saber que Ele confia em mim, a mim, né? Saber que Ele me escolheu para estar aqui nos últimos dias, né? Confiando. Eu também sou líder, né? Sou líder do JAS, né? Lá da minha ala, dos Jovens Adultos Solteiros. Então, sempre estou pensando, né, em como fazer a diferença lá com eles. E eu me sinto muito. São os dois sentimentos que eu tenho: gratidão e por Ele ter me escolhido. Obrigada, Daniele, por compartilhar. Falando agora de uma das nossas primeiras mulheres, né? Na verdade, a primeira do curso, vamos falar de Eva. A gente já aprendeu, né? Eu quero que vocês acompanhem aí, que a gente já aprendeu que o nome do curso é Jesus Cristo e as Mulheres das Escrituras, e que Jesus Cristo ele tem um relacionamento com a humanidade, e isso inclui as mulheres, e que ele tem o objetivo de fazer com que toda a humanidade, e de novo isso inclui as mulheres, possam voltar a viver com Deus, e ele mostra o caminho, ele ensina o que deve ser feito. E ele está disposto e está trabalhando para que nós possamos voltar a viver com Deus. E que ele sabe que dentro desse trabalho que ele tem com toda a humanidade, existem grandes influencers, que são as mulheres. E elas que estão ajudando a construir alicerces de fé, tanto dentro do próprio lar, quanto na igreja, na comunidade, expandindo esse bem que o presidente Nelson falou para o mundo. E esse poder, né, essa influência, ela é inerente naturalmente para todas as mulheres, independente se elas são membros da igreja ou não,
tanto novas, né, quanto mais experientes, todas têm esse poder de influência. E uma mulher, a primeira, né, na criação deste mundo, também exerceu uma influência muito impactante para toda a humanidade, que foi a Eva. Eu ia fazer uma pergunta, né, de quem é Eva, né? Mas eu vou deduzir aqui que a, vocês já conhecem, né, a história de Eva, que ela é esposa de Adão e tudo mais. Porém, eu vou querer que nós reforcemos dois versículos que ficam lá em Moisés, no capítulo 3, o versículo 20, três versículos, na verdade. O 20, o 21 e o 22. Eu vou pedir pro Mateus está aí com a gente? Tô aqui. Pode ler para nós, Mateus, por favor, o versículo 20, 21 e 22. E eu, Deus, disse, produzam, produzam as águas abundantemente, criaturas viventes que se movam e aves que possam voar sobre a terra no livre firmamento do céu. E eu dei, Opa, Deus desculpa, criei grande. desculpa, Mateus. Eu estava no capítulo 2. É esse aqui. É o 3. Desculpa. Aqui, 20, 21, 22. 20, 21, 22. Adão deu nome a todo o gado e a todas as aves do ar e a todos os animais do campo. Mas quanto a Adão, não havia uma adjutora própria para ele. E eu, Senhor Deus, fiz com que caísse um sono profundo sobre Adão. E ele adormeceu, e tomei uma das suas costelas, e fechei a carne em seu lugar. E das costelas que eu, Senhor Deus, tomara o homem, fiz eu uma mulher, e levei ao homem. Aí eu vou ler o 23. E Adão disse: Esta agora, eu sei, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Então, Eva foi a nossa primeira mulher. Ele está falando aqui nesses versículos da criação de Eva, a primeira mulher deste mundo. E quando a gente lê esses versículos, que pontos de atenção vocês encontram que falam como que foi a criação de Eva? O que que chama a atenção de vocês lá nesse processo de criação? Que ela foi criada da costela de Adão. Ah, essa daí é até muito popular, né? Que ela foi criada da costela, né? Da costela de Adão. O que que será que tem um simbolismo isso? Deve ter, mas eu não consigo chegar agora no momento. Boa. Mais algum, pessoal? Eu vou guardar esse ponto de atenção da Daniela, que daqui a pouquinho vai ter uma resposta para isso. Mais Uhul. algum que chama a atenção de vocês desse processo de criação da mulher? É. Então, a costelinha ficou, viu, Daniele? Foi a costela que chamou a atenção aí, né? Pra mim, foi. Vamos ler o que o presidente Nelson, ele tem um discurso que se chama Lições de Eva. E a gente vai inclusive encerrar nossa aula dando ênfase em algumas coisas desse discurso. Eu vou pedir para Stephanie ler para a gente, por favor, o que que ele fala sobre esse processo de criação de Eva. Tá. Em 1987, o Elder Bruce M. Nelson fez um discurso chamado Lições de Eva, no qual ele deu uma declaração semelhante. Interessante para mim é o fato de que animais modelados por nosso Criador, como cães e gatos, têm 13 pares de costelas, mas o ser humano tem uma a menos, com apenas 12. Presumo que outro osso poderia ter sido usado, mas a costela, como sai e vem do lado, parece denotar parceria. A costela não significa domínio nem subserviência.
mas uma relação lateral como parceiros para trabalhar e viver lado a lado. De acordo com o presidente Nelson, que doutrina nós podemos extrair, né, aí com esse simbolismo, né, que princípio, quando a gente lê sobre a costela e a criação, que princípio nós conseguimos extrair sobre a mulher, que inclusive, como é um princípio, a gente consegue aplicar muito facilmente na nossa vida. O que vocês aprendem aí de princípio? Nada? Que a mulher, é um princípio que ela nasceu para viver lado a lado com o homem, ser parceiros e trabalhar e viver que é isso, né? Que eu entendi. Excelente, Stephanie. Então, como mulheres, nós fomos criadas não para ser dominadas e nem subserviência, né? Que ele diz assim, nós não somos naturalmente subjugadas a nenhum domínio, né? É, do, do, do nosso parceiro, né? Que no caso são os homens. Então, no processo de criação, nós aprendemos que não somos domínio dele, nós somos um parceiro, uma parceira em uma relação lateral, né? Para trabalhar e viver lado a lado. Então, guardem isso aí também, né? Vocês não são mulheres, a Daniela, a Jaqueline e a Stephanie não são mulheres para serem dominadas, mas sim para ser uma parceira lateral. A irmã Patrícia Roland, ela também fala um pouquinho mais sobre esse relacionamento de Adão e Eva, né? Que tem o simbolismo aí da costela, né? Retirou a costela e tudo mais, mas justamente para denotar uma parceria. E ela fala mais especificamente como é que deve funcionar essa parceria. Jaqueline, tu pode ler para nós, por favor? Quando Deus reuniu Adão e Eva? Sim. Quando Deus reuniu Adão e Eva, antes que houvesse qualquer morte para separá-los, ele disse: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Para reforçar a imagem dessa unidade, as Escrituras indicam que Deus havia, figurativamente, tirado uma costela do lado de Adão para fazer Eva, não de sua frente para que ela o guiasse, e não de suas costas para que ela o desprezasse, mas de seu lado, debaixo do braço, perto do coração. Ali, osso de seus ossos e carne de sua carne, marido e mulher deveriam estar unidos em todos os sentidos. Lado a lado, deveriam dar-se totalmente um ao outro e apegar-se um ao outro e a nenhum outro. Obrigada, Jaqueline. Isso reforça, né, irmã Patrícia, reforça o que o nosso presidente falou, de uma relação de parceria, né? E aí até lá ele fala que nós não somos domínio, né? Mas aí a irmã Ronald também fala que nós não dominamos, então nós não estamos à frente do homem também, né? É um ponto que eu gostaria de destacar com vocês. Um, um outro slide que eu trouxe aqui é que existem dentro desse discurso do presidente Nelson de Lições de Eva, ele fala de três tópicos importantes sobre Eva, né? Então a gente sabe que Eva ela é relacionada com a queda lá, né? De Adão. Então ela fez Adão errar, trazendo em outras palavras. Porém, ele fala que isso teve um propósito. E qual foi o papel da Eva nesse propósito?
E aí eu pergunto para vocês, não vou nem ler a escritura ainda, né? Mas por que que Eva comeu do fruto, já que ela tinha recebido a ordem de não comer? Por que que ela comeu e fez Adão comer? para que houvesse a humanidade. Para que houvesse. Desculpa, Stephanie. A humanidade. Oh, rapaz, para que houvesse a humanidade. Essa é a resposta. É, pode ler para nós, Stephanie, por favor, o que que. Esse daqui foi o de Joseph Fielding Smith. Ah, o Matheus. Pode falar, Matheus. Algo interessante foi a primeira vez que eu entrei no templo, foi uma das coisas que um dos sentimentos que eu lembro até hoje foi relacionado a Eva, durante a sessão de investidura, porque a gente aprende que ela, como se ela tivesse sido a influente de uma maneira errada ali, né? A Uhum. influência pro mal. Eu cresci aprendendo isso dessa certa forma, mesmo sabendo que tinha sido algo bom, que tinha um propósito divino, mas às vezes dá essa impressão de que Eva, ela foi uma pessoa ruim, entre aspas, né? Por ter incentivado Adão a cair, mesmo ele tendo recusado da primeira vez. Mas depois da sessão de investidura, eu saí com o sentimento de que tinha muita gratidão e de admiração por Eva, por ela ter tido coragem, né? Então, Adão foi, tipo, ela foi muito corajosa mesmo, quando ela aceitou comer do fruto. Porque ela sabia que ela estava sendo desobediente, ela sabia que iria sofrer, mas ela sabia que tinha um propósito para aquilo, né? E Adão, ele só fechou os olhos e pensou, tipo, tô com medo do Pai Celestial, né? Preciso ser obediente, então eu não, prefiro não comer. Mas ela viu além disso, né? Ela viu além do que o Pai Celestial tinha pedido, primeiramente, e lembrou do que ele tinha pedido depois, né? Que ele precisasse é, encher e procriar, né? Encher a terra. Então, essa foi a visão que ficou na minha cabeça depois desse dia, na primeira vez que eu entrei no templo. Da coragem que Eva teve de ir contra é, algo que estava ali superficialmente, né? Ela realmente teve. Foi guiada pelo Espírito. Eu acredito que ela foi Foi. guiada pelo Espírito naquele momento. E ela não recusou essa orientação que ela teve. Ela foi lá e, com coragem, ela comeu do fruto e fez com que Adão visse também, né? Então ela É. fez essas duas coisas. Ela teve essa coragem de agir, mas ela teve coragem de ir conversar com Adão e fazer com que ele também visse, né? E comesse do fruto. Obrigada, Matheus, pela tua contribuição. E isso que você falou reforça muito o objetivo desse curso aqui, né? Então, dentro da fala do Matheus, ele fala dos atributos que Eva teve: a coragem, a obediência, a uma orientação do Espírito Santo, a sensibilidade que ela tinha. E eu, Rebeca, eu admiro Eva pela inteligência que ela tinha, né? Então, imagina que ninguém estava entendendo como que ia acontecer o plano, o que deveria acontecer, mas ela lá, ela entendeu. E ela teve a sensibilidade de ver que aquilo não era algo de Satanás, era algo de Deus. E é isso exatamente, eu vou resumir para vocês aqui, essa citação fala exatamente isso, que muitas pessoas acham que Eva comer do fruto foi um simbolismo do amor dela a Satanás, mais do que a Deus, mas na verdade não foi isso. Ela não tinha intenção de se rebelar contra Deus. Ela foi a primeira a transgredir, né? Mas ela sabia que era o início da condição de mortalidade, que traria a oportunidade da humanidade de vida eterna, daquela escritura que nós iniciamos a aula falando dela. Então, ela ia abrir as portas do objetivo do trabalho de Jesus Cristo com a humanidade, da vida eterna. Ela que abriu as portas, por conta da sabedoria que ela teve e da coragem. E aí está em destaque aí que eu deixei para vocês, os santos dos últimos dias, eles não condenam Eva. Nós somos instruídos por revelação e nós celebramos essa ação de Eva e honramos sua sabedoria e coragem no grande episódio conhecido como a queda, tá? Além disso,
quando a gente fala de Eva, tem consequências, né? Porque, enfim, ela fez uma transgressão. Então, o Senhor já tinha avisado dessas consequências. Lá em Moisés, no capítulo 4, ele fala dessas consequências dos versículos 20 a 25. Eu separei aqui para vocês algumas dessas consequências por versículo, né? Então, a primeira consequência, quando ela transgrediu, foi que a serpente foi amaldiçoada. A multiplicação, né, dos filhos, da geração de Eva, o nascimento dos filhos, ele seria de grande dor, né? Tá escrito aí. Outra, ele fala que ele te dominará, né? Então tá aí entre aspas, e fica a curiosidade de, o que que seria isso, né? O outro é que maldita seria a terra por causa daquilo que ela teria feito, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, e a morte foi introduzida no mundo, a morte espiritual. Especialmente, eu gostaria de destacar para vocês aqui que é a morte introduzida no mundo, principalmente naquele momento lá com a transgressão, era de cunho espiritual, que eles saíram do estado de inocência. Então, eles ofenderam a Deus. Então, aí tem 6 consequências, né? Eu vou tentar resumir aqui um pouco dessas consequências para vocês. O que que significa esse que multiplicarei grandemente tua dor, né? Tem essa palavra multiplicar, é uma palavra hebraica que significa repetir muitas vezes, isso é meio óbvio, né? Ela não sugere uma dor maior, mas sim um sofrimento repetido. A palavra hebraica para dor no relato de Gênesis vem dessa palavra aí que vocês estão lendo, né? Mas esse significado dessa palavra hebraica é trabalho árduo ou penoso. Então, embora essas palavras sugiram que tem muita fadiga e sofrimento na vida das mulheres, né, da Eva, ela não considerou as condições que lhe sobrevieram por meio da queda como uma maldição. Então, por mais que essa multiplicação de geração fosse traduzida, né, como um trabalho árduo ou perdoso, ela não é vista como uma maldição. É uma grande revelação para as mulheres. Eva e suas filhas podem tornar-se co-criadoras com Deus na formação de um corpo em que seus filhos espirituais possam habitar. Então, todo mundo, né, às vezes o ser humano já tem a tendência de ver o lado negativo. Então, já vê, poxa, por causa de Eva, a gente sofre pra caramba no parto, né? Mas não é isso, né? Quer dizer que o trabalho de criar um corpo para que o espírito dos filhos de Deus possam habitar, ele é um trabalho árduo que não é visto como maldição, mas sim como um privilégio de ser co-criadora junto com Deus. A outra consequência fala sobre domínio, né? Então, o presidente Spencer W. Kimball, ele falou sobre essa parte do domínio. Mateus, tu pode ler para nós, por favor, só a parte que está em negrito? Certo. É só a parte negrita? Isso, Spencer W. Kimball disse. Tenho uma dúvida a respeito da palavra dominar. Ela transmite uma impressão errada. Prefiro usar a palavra presidir, pois é isso que ele faz. O marido junto preside a esposa e a família. Muito bem. Então, vamos trocar a palavrinha, né? O domínio, ele te dominará, na verdade, ele presidirá a esposa e a família. Outra, com dor comerás todos os dias da tua vida. Então, assim como Eva e as mulheres sofrem, né? Eva sofreu para dar luz, sofreu dores para dar luz, né? Da mesma forma, Adão teria que trabalhar para tornar a terra, para cultivar a terra, para que produzisse frutos. Então, essa consequência aí diz que com dor comerás dela todos os dias, é o trabalho árduo do trabalho mesmo, né? De ter que produzir, colher o próprio sustento. Embora sua dor não fosse tão intensa quanto a dela, né? Embora Adão, essa responsabilidade de prover o sustento não fosse uma dor tão intensa quanto a dela, ela seria mais prolongada, né? Porque é a responsabilidade de toda uma vida, né? Então é isso que significa.
E eu gostaria de terminar, né, a nossa aula deixando um exercício para vocês, né? Como que o exemplo de Eva, como nós vimos aí, né, e bem dito pelo Mateus explicando a citação para nós ali, como que o exemplo de Eva, ele nos ajuda na nossa própria vida, tá? E que sacrifícios vocês podem fazer para seguir o exemplo de Eva, de coragem, de sensibilidade ao espírito, de obediência, de sabedoria espiritual. O que você pode fazer para se igualar em atributos ao de Eva, né? E isso, consequentemente, vai aproximar você de Jesus Cristo. Vou dar aí uns 10 segundos para vocês pensarem aí. O que que vocês podem fazer para seguir o exemplo de Eva? Isso vale para o Mateus também. Aí eu vou convidar agora uma pessoa para poder compartilhar conosco o que que trouxe dessa reflexão, né? O que que você vai fazer? Daniele? Eu não sei, porque eu vou ser bem sincera, eu entendi de uma outra forma, né? Assim, pode ser mais uma resposta do que ou mais uma dúvida do que uma resposta. Porque assim, a ordem do Senhor foi multiplicar a terra, né? E aí Eva foi lá e comeu do fruto, e aí a morte se instalou, e ela podia ter multiplicado, né? Sem comer do fruto. Mas esse era o plano, né? Era o plano do Senhor. Mas eu não sei, eu não entendi muito bem e não sei realmente o que fazer. Igual a Eva, para que. Não sei. Eu não Vou pedir sou. ajuda universitária aqui, ó. Melhor. Jaqueline, e você? Eu tô gravando. Mas não tem problema, viu, Daniele? Tá bom, Isso obrigada, é uma professora. pergunta muito profunda, viu? Mas, Sim. Jaqueline, e você? Bom, eu acredito que é aquilo, né, que o Matheus comentou no início desse assunto, de que ela foi muito sensível a esse sentimento, né, a voz do Espírito. Então, ela é, foi algo que aconteceu de forma muito espiritual. Então, se eu realmente quero parecer com ela, eu devo ser sensível à influência do Espírito. Bom. Obrigada, Jaqueline. Matheus, para finalizar. Só respondendo à dúvida da Daniele, né? Adão e Eva eles não poderiam procriar assim antes de comer do fruto, porque antes da queda eles estavam em estado de inocência, então eles não sabiam como procriar e gerar vida. Esse conhecimento ele veio após ela comer o fruto e eles perceberam que estavam nus, né? Então eles perceberam ali a inocência ela se encerrou e eles puderam compreender melhor como cumprir esse mandamento. Mas eu acredito que como eu posso ser igual a Eva é justamente é, algo também que me chamou a atenção na parte de Eva foi o fato dela confiar em Adão, né? Hum, Ela confiou em Adão para ir até ele e falar, olha, eu comi do fruto, agora eu vou precisar ser expulsa e eu quero ir com você, né? Eu quero que tu vá comigo, eu não vou conseguir sozinha. Então, ela teve essa humildade de chegar até Adão e realmente admitir o que ela tinha feito. E isso também me chamou muita atenção, dessa humildade e coragem para ela admitir o próprio erro, né? Então, ela foi lá e admitiu que ela tinha errado e que ela estava arrependida e que a partir daquele momento ela não estaria mais só, ela precisaria estar com Adão. E ela compreendeu isso também nesse momento, né? Que ela não poderia continuar sozinha. obrigada, Matheus. E eu presto meu testemunho, meus amigos, que eu acredito que Jesus Cristo ele tem um relacionamento pessoal com as mulheres,
com a humanidade, e isso inclui as mulheres. Eu já tive experiências na minha vida que me fazem ter certeza disso, e eu sei que, assim como Eva, nós podemos aumentar nossa acessibilidade, nós podemos compreender melhor o plano do Pai Celestial, e que nós somos grandes influenciadoras, além do nosso lar, né, para ajudar as pessoas ao nosso redor. E que Jesus Cristo está ali para nos apoiar, e que Ele especialmente cuida do nosso retorno para voltar a viver com Deus. E é essa aula que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir para o Mateus finalizar com a oração, por favor.